Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tudo bem? Estamos voltando aqui no canal Cristiano Santos Radialista esta sexta-feira pra gente trazer as notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. É o nosso vídeo de fechamento desta sexta-feira e também de mais uma semana de vídeos aqui no canal. Entre as nossas informações desta sexta-feira, dia 19 de abril de 2024, STF volta a julgar se decisão judicial pode bloquear aplicativos de mensagens. A gente traz já também afrouxamento da meta fiscal, mexe com as perspectivas para a economia do Brasil. E ainda, advogados esclarecem desinformações que levou à prisão equivocada de lavrador em Brumado. E mais, Ministério da Saúde amplia a faixa etária para vacinação contra a dengue. Sobrinho acusado de de manter o tio idoso em cárcere privado é preso em Carinhanha. E mais, equinos comem plantas e rasgam sacolas de lixo, irritando moradores em Brumado. Já a gente traz também para você que está ligado com a gente, subsecretária de Saúde de Vitória da Conquista morre em virtude da dengue. E ainda, a Justiça mantém prisão de homem acusado de vender drogas virtualmente em Brumado. Essas informações e um pouco mais a gente traz para você já no canal Cristiano Santos Radialista, depois de Porções e Bolos da Linde e Cristiano Santos, a voz que divulga você. E a nossa tradicional vinheta, a gente vem em definitivo para trazer essas e outras informações para você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Vamos nessa então, trazer notícia, trazer informação nessa sexta-feira, vídeo de fechamento desta sexta e também desta semana, né, rapaz? Mais uma semana que vocês passaram com a gente. Que coisa boa, muito bom ter vocês aqui com a gente sempre no canal Cristiano Santos Radialista. Nossos pedidos para você deixar o seu like, mais conhecido também como curtida, porque ajuda demais a gente. Tem um espacinho aqui
de comentários para você comentar sobre os nossos assuntos. Compartilhe aí, compartilhe, nos ajude compartilhando esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais, porque ajuda muito na divulgação aqui do canal, tá bom? Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, porque assim o YouTube vai sempre te avisar toda vez que subir um vídeo novo aqui no canal. Aí você já sabe, corre pra cá para ficar bem informado sobre esporte, sobre futebol, sobre as notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Eu conto sempre com vocês. STF volta a julgar se decisão judicial pode bloquear aplicativos de mensagens. O Supremo Tribunal Federal, STF, volta a julgar a partir, na verdade, já voltou, né? A partir da madrugada desta sexta-feira, dia 19, uma ação que discute se é possível bloquear aplicativos de mensagens, como o WhatsApp ou Telegram, por decisões da Justiça. Os ministros retomam o caso no plenário virtual, ambiente eletrônico da Corte, em que os votos são depositados via internet. O julgamento termina no dia 26 de abril, se não houver pedido aí de visita, ou na verdade de vista, né? Mais tempo de análise ou de destaque leva o caso para julgamento presencial. A disputa judicial que os ministros vão analisar envolve a interpretação sobre um trecho do Marco Civil da Internet de 2014. O que os ministros vão julgar? O que diz o Marco Civil da Internet? Porque o caso será analisado pelo Supremo. Em que ponto está o julgamento? O que os ministros vão julgar? A gente começa dessa maneira. Será retomado o julgamento de ação apresentada em 2016 pelo partido Cidadania. A legenda questionou uma decisão tomada pela Justiça de Sergipe, que determinou a suspensão do WhatsApp em todo o território nacional por 72 horas. A suspensão ocorreu porque o aplicativo teria descumprido uma ordem anterior que determinava a quebra do sigilo de mensagens do aplicativo, necessária para contribuir com uma investigação judicial sobre crime organizado e tráfico de drogas. Para o partido, a determinação feriu princípios constitucionais, como a liberdade de expressão, livre concorrência e igualdade. Também sustentou que o Supremo deveria estabelecer que não é possível outras decisões judiciais do tipo. O relator é o ministro Edson Fachin. O caso envolve a aplicação de trechos do Marco Civil da Internet. O que diz então o Marco Civil da Internet? A Justiça de Sergipe informou que a decisão de suspensão do aplicativo teve como base os trechos do Marco Civil da Internet que determinam que provedores de conexão e aplicações da internet respeitem a legislação brasileira, os deveres e direitos de privacidade e proteção de dados pessoais na coleta e guarda de informações dos usuários. Fixam a obrigação para estas empresas de manter, por prazos específicos, os registros de conexão e de acesso a aplicativos dos usuários de forma sigilosa. Viabilizam que investigadores da polícia e do Ministério Público tenham acesso aos dados, desde que com autorização da Justiça. Permitem, como sanção por descumprimento da lei, a suspensão temporária dos aplicativos. Ou seja, na prática, a legislação detalha um dever das empresas de guardar as informações dos usuários, permite o acesso, com o aval da Justiça, aos dados para fins de investigação e prevê a possibilidade de suspensão do aplicativo caso as ordens judiciais não sejam cumpridas. Um dos pontos levantados pelos representantes de aplicativos é que haveria uma dificuldade técnica para atender às determinações de magistrados de fornecimento das mensagens entre os usuários. Ela estaria na criptografa
de ponta a ponta. Isso porque, uma vez criptografados, somente os participantes da conversa poderiam ter acesso ao conteúdo remetido, porque o caso será analisado pelo Supremo. O Supremo foi provocado a se posicionar a partir do pedido feito pelo Partido Cidadania. Além disso, a questão envolve princípios constitucionais, como liberdade de expressão, igualdade, proporcionalidade, livre iniciativa. Em que ponto está o julgamento? O caso começou a ser julgado em maio de 2020. Relator do processo, o ministro Edson Fachin votou para considerar que não ordem judicial não pode exigir acesso ao conteúdo de mensagens criptografadas ponta a ponta. Para o ministro, a legislação autoriza apenas o fornecimento de informações não protegidas por sigilo, os chamados metadados referentes a detalhes do usuário e da utilização do aparelho. Considerou ainda que determinação judicial não pode enfraquecer a proteção criptográfica de aplicações da internet. A ministra Rosa Weber também votou nesta linha. O julgamento foi interrompido pelo um pedido, de vista, mais tempo de análise do ministro Alexandre de Moraes. Os ministros voltam a analisar o caso a partir da decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Em 2016, na presidência, ele suspendeu decisões judiciais que bloquearam o WhatsApp. Pois é, rapaz, essa briga aí vai longe, rapaz? Porque a justiça quer ter acesso de alguns usuários, quer ter as informações de alguns usuários que estão sendo, por exemplo, investigados pela justiça. É isso, E aí está toda essa demanda. Afrouxamento da meta fiscal mexe com as perspectivas para a economia do Brasil. Esta semana o governo anunciou metas fiscais mais frouxas. Economistas estão revezando as contas e os brasileiros também. Para equilibrar as contas da casa, eles precisaram vender o carro da família. O Mauro Possato, síndico profissional, agora quer controlar os gastos para financiar um novo, mas se preocupa com o futuro. Abre aspas, quando você fala em um financiamento de um veículo, é uma dívida de 2 a 3 anos que você vai trabalhar com juros de X,99%, que eles fazem aí ao mês, que precisam ser levados em conta ao longo de todo esse período. Quer dizer, uma projeção de longo prazo. Nesse sentido, fecha aspas, diz: as dúvidas sobre o futuro mexem com as contas das famílias da mesma forma que afetam quem gera empregos. O anúncio do afrouxamento da meta fiscal, que é o compromisso com o controle dos gastos do governo, acendeu nesta semana um alerta de que a preocupação com as contas públicas pode ter diminuído. Uma decisão que afeta a vida dos brasileiros, dizem os especialistas. É que incerteza sobre os rumos impostos da inflação e dos juros afastam quem poderia investir no país. E isso tem consequências negativas, como explica o economista Marcos Lisboa. Abre aspas, isso prejudica o investimento, que é o emprego de amanhã, que é a fábrica de amanhã. Para investir, só com uma taxa aí de retorno muito alta, porque tem muito custo, tem muita insegurança. É melhor ter cautela, e a cautela vem dessa insegurança, mas essa cautela significa menor crescimento no futuro. Hoje, a gente tem uma economia que está com um nível de atividade bom. As notícias de curto prazo esse ano foram boas. Por outro lado, o investimento está abaixo, e o investimento é o futuro. Fecha aspas, explica. Os economistas explicam que o mercado reage a decisões tomadas aqui no Brasil e também ao que ocorre lá fora, como o conflito no Oriente Médio, que pressiona os preços do petróleo. Além disso, a perspectiva de juros altos por mais tempo nos Estados Unidos faz com que muitos investidores
prefiram aplicar o dinheiro por lá. E a saída de dólares daqui do Brasil impulsiona a moeda americana, o que mexe com a nossa economia. Em 2023, o dólar caiu 8% em relação ao real, só que a subida em 2024 já é maior do que essa queda em 2023. E hoje foi mais um dia de alta. O economista Alexandre Schwartzman explica que o dólar alto, o conflito do Oriente Médio e a revisão da meta fiscal podem elevar os preços de alimentos e combustíveis, por exemplo. Uma combinação que influencia a decisão do Banco Central do Brasil sobre a taxa de juros. Abre aspas. Se a inflação de fato subir, o Banco Central vai continuar reduzindo o juro na velocidade que ele está reduzindo. Ele vai reduzir de uma maneira mais lenta? Ele vai parar? E tudo isso acaba de alguma forma impactando no custo que as pessoas vão pagar para tomar empréstimos, para financiar um automóvel, uma TV e também uma geladeira. Qualquer uma dessas coisas que depende de crédito acaba de alguma forma sofrendo um pedaço desse efeito, fecha aspas, diz. Quando a gente fala em contas públicas, fala de uma equação complexa. Mesmo assim, ela segue a regra de qualquer orçamento doméstico. Se a família gasta mais do que ganha, a dívida cresce. No caso do governo, quanto mais isso acontece, mais difícil fica manter juros baixos, que são o preço do dinheiro emprestado. E quando o crédito encarece, a economia cresce menos. Por isso, é preciso gastar mais, com mais eficiência, dizem os economistas. Abre aspas, a gente não está gastando para melhorar a infraestrutura e aumentar a taxa de crescimento. A gente, basicamente, gasta em consumo corrente. Então, a gente literalmente está vendendo o jantar para pagar o almoço. E isso aí não termina bem em nenhum episódio histórico que a gente conheça. Fecha aspas, afirma o economista Alexandre. O economista José Roberto Mendonça de Barros reforça que a solução para as contas públicas não é diferente da que deve ser seguida em casa. Abre aspas, se você desequilibra e aumenta seu endividamento, só tem uma solução. Joga o cartão de crédito na gaveta e joga fora a chave para evitar gastar, para poder até acertar essa posição. É mais ou menos o que acontece no ponto de vista do governo através desse efeito sobre os investimentos, que antes de tudo é o que não vai adiante, fecha aspas, diz. Pois é complicado, né, rapaz? A economia do nosso país, uma situação bastante difícil, bastante complicada e, claro, a gente vai sentir no bolso aí, continua sentindo no bolso sem dúvida nenhuma. Advogados esclarecem desinformações que levou à prisão equivocada de lavrador em Brumado. Em Brumado, o lavrador Israel Gonçalves Alves foi identificado por câmeras de reconhecimento facial e apontado como o indivíduo que cometeu um homicídio em Camaçari no ano de 2010. Ele foi preso na última semana e a família alega que Israel foi confundido com um verdadeiro criminoso. Em entrevista ao site Achei Sudoeste, o advogado Sandro Sodrak explicou que após todos os trâmites legais e a apresentação das devidas provas, o lavrador foi posto em liberdade provisória. Apesar do relaxamento da prisão, o processo criminal seguirá na justiça e o acusado vai responder em liberdade. Sodrak acredita na absolvição do seu cliente, pois frisou que o mesmo nada tem a ver com o crime cometido em Camaçari. Abre aspas, com relação ao mérito, se ele é culpado ou não, não podemos adentrar para não atrapalhar a defesa. Mas o que posso dizer é que Israel é inocente e nada tem a ver com o caso. Está sendo confundido com outra pessoa, fecha aspas, esclareceu. No discurso do processo, na verdade no decurso do processo, o advogado garantiu que todas as respostas serão dadas perante a justiça e o lavrador será absolvido.
O advogado Jorge Malaquias, que também faz parte da defesa, destacou que esse tipo de situação gera uma insegurança jurídica para a sociedade, visto que qualquer cidadão poderia vivenciar o que Gonçalves está vivenciando, sendo acusado de um crime que não cometeu. Abre aspas, pagando por algo que não cometeu. Digo pagando porque já ficou alguns dias detido. Teve seu deslocamento ao conjunto penal. Não vai haver uma reparação plenamente. Pode haver uma reparação moral, pecuniária, mas não reparo o trauma e o sofrimento que a pessoa e seus familiares viveram, fecha aspas, afirmou. Diante do erro grave cometido pela comarca e pela polícia de Camaçari, Malaquias adiantou que a defesa irá ingressar com uma ação de reparação na justiça, a fim de indenizar o brumadense. Meu amigo, tá na cara que essa situação é um engano gigantesco, né? Tá na cara que esse rapaz foi confundido assim e de forma lamentável com essa pessoa que cometeu esse crime. Tá mais do que na cara isso, gente. Tá mais do que na cara isso. Ministério da Justiça amplia a faixa etária para vacinação contra a dengue. Na última quinta-feira, mais conhecida como ontem, dia 18, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação da faixa etária elegível para a vacinação contra a dengue. Anteriormente, restrita a jovem de 10 a 14 anos, a cobertura foi estendida para incluir crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. O ajuste visa aproveitar as doses próximas do vencimento em 30 de abril. Até agora, a Bahia distribuiu 170.469 doses para 125 municípios, mas cerca de 22 mil doses com validade até abril ainda não foram utilizadas. O documento ministerial indica que a estratégia poderá se expandir para pessoas de até 59 anos e 11 meses, dependendo do estoque disponível nos municípios. A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, na verdade a secretária, né, Cristina? A secretária da Saúde do Estado da Bahia, a Roberta Santana, avalia que, além de assegurar a segunda dose para todos que iniciarem o esquema vacinal, a medida ministerial busca reduzir a incidência de dengue entre a população mais jovem e otimizar recursos. Tá chegando mais informação para você que tá ligado aqui no canal Cristiano Santos, radialista. Sobrinho acusado de manter o tio idoso em cárcere privado é preso em Carinhanha. Um homem de 51 anos foi preso acusado de manter o tio de 82 anos em cárcere privado na cidade de Carinhanha. Josué Mendes dos Santos foi preso preventivamente após representação do Ministério Público da Bahia, o MPBA. Relatório indisciplinar elaborado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, apontam fortes indícios de que Josué vinha mantendo o tio Cassiano Ferreira dos Santos em cárcere privado e situação de maus tratos. Em visitas domiciliares, a equipe do CREAS constatou a situação de negligência que o idoso se encontrava. Suas condições de moradia, higiene e alimentação eram precárias. Diante da situação, o juiz da comarca local, Arthur Antunes Amaro Neves, havendo robustos indícios de autoria e materialidade, decretou a prisão preventiva de Josué. Ele foi apresentado na Delegacia Territorial de Carinhanha. Tem mais informação chegando. Equinos comem plantas e rasgam sacolas de lixo, irritando moradores em Brumadinho. Olha que essa situação, meus amigos, já se arrasta há bastante tempo, né? No bairro Olhos d'Água, moradores da rua Horácio José dos Santos reclamam da quantidade de cavalos soltos nas vias públicas. Ao site Achei Sudoeste, a dona de casa, Fátima Almeida, disse que os cavalos comeram até as plantas que haviam no canteiro em frente à sua residência. Abre aspas, era um jardim pequeno, mas que eu gosto muito.
Amo as minhas plantas. Os cavalos todo dia vêm e comem minhas plantas. Comem tudo, arrancam até a raiz. Deixam para trás somente a sujeira para a gente limpar depois. Fecha aspas, contou. Ela já se deparou com 6 equinos em cima do seu passeio, destruindo todo o canteiro. Além de comerem as plantas, os animais rasgam as sacolas de lixo depositadas pelos moradores para coleta. Almeida relatou que o lixo fica esparramado por toda a via, assim como acontece em vários outros pontos da cidade. Abre aspas, os cavalos moram aqui no Olhos d'Água. São cerca de 10 cavalos que dormem aqui. Fico horrorizada com os animais esparramando todo o lixo. Eles destroem tudo muito rápido, fecha aspas, apontou. O problema já foi reportado ao site pelos moradores do bairro Santa Teresa. A comunidade cobra do poder público o reconhecimento desses animais das vias, na verdade o recolhimento, desses animais das vias, visto que eles também podem provocar acidentes. Agora, certamente esses animais têm dono, donos. Não tem? Claro, essas pessoas desses bairros, certamente, vê alguém ali conduzindo uma hora a outra esses animais, que tem dono. Esses animais têm dono. E por que não punir o dono desses animais? Porque você quer criar um animal, você tem que ter lugar para criar o mesmo. Você querer criar um animal ou os em lugares públicos, dentro da cidade, fazendo esse tipo de coisa, é absurdo, gente? Subsecretária de Saúde de Vitória da Conquista morre em virtude da dengue. A subsecretária de Saúde de Vitória da Conquista, Jamile Guzmão do Carmo, morreu na manhã da última quarta-feira, dia 17, em virtude de complicações da dengue. Ela era sobrinha do ex-prefeito do município, Ezen Guzmão, que faleceu em 2021, no exercício do mandato de Covid-19. Jamile veio a óbito após passar mal e ser socorrida para o Hospital São Rafael, em Salvador. Ela apresentava sintomas da dengue. Jamile tinha 43 anos e deixa 4 filhos. A prefeita do município, Sheila Lemos do União, lamentou a morte da amiga e postou uma homenagem em suas redes sociais. Abre aspas, aguerrida, determinada, irreverente, valente e com um coração gigante. Jamile sempre lutou pelo que acreditava, acompanhou seu tio Ezen em todas as campanhas, esteve ao meu lado na campanha de 2010 e 2022. Fecha aspas, disse a nota da prefeitura local, Justiça mantém prisão de homem acusado de vender drogas virtualmente em Brumado. O homem acusado de vender drogas virtualmente em Brumado, o qual estava em prisão domiciliar, decretada pela Justiça Criminal, foi conduzido para o conjunto penal, após a prisão ser convertida para preventiva. Ele havia sido preso no último dia 10 de abril, no bairro Santa Teresa, acusado de tráfico de drogas. O suspeito utilizava uma tornozeleira eletrônica no momento da abordagem. No local foram encontradas 86 porções pequenas de cocaína, uma porção grande da mesma substância, 20 porções de maconha e tamanho médio, 2 celulares, 2 mini celulares, a quantia de R$50, 2 cartões bancários e um caderno contendo anotações possivelmente relacionadas às atividades do tráfico. A droga apreendida foi avaliada em R$20 mil. Com a prisão domiciliar, de acordo com a polícia, o indivíduo vendia os entorpecentes através de aplicativos de mensagens e pagamento via Pix. Em seguida, os materiais ilícitos eram lançados para os compradores sem nenhum contato com o acusado do crime. Abre aspas, se mesmo com a excepcionalidade da prisão domiciliar diferida, o flagranteado voltou a delinquir nesta patente a inadequação da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
ante o exposto, não verificando ilegalidades no auto de prisão em flagrante, presente o fumus comici delicti e o periculum libertatis com esteio no artigo 310.2 e 312 do CPC, converto a prisão flagrancial de MA em preventiva, sentenciou aí então o juiz. STF começa a analisar a ação contra regras para fazer laqueadura e vasectomia. Pois é, o Supremo Tribunal Federal, STF, começou a analisar a última quarta-feira, dia 17, uma ação que questiona as condições estabelecidas em lei para a realização de laqueadura e vasectomia, procedimentos de esterilização voluntária. As duas operações são métodos contraceptivos feitos por meio de cirurgia. A ação foi movida pelo PSB em 2018. O partido contesta os requisitos impostos pela lei do planejamento familiar para autorizar os procedimentos. Em 2022, a norma foi alterada e foram flexibilizados alguns critérios. A nova redação reduziu a idade mínima de 25 para 21 anos para homens e mulheres realizarem vasectomia e laqueadura e dispensou o aval do cônjuge para a realização do procedimento. O limite de idade deixa de ser exigido, na verdade, de quem já tenha ao menos 2 filhos vivos. A lei manteve o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico. O relator do caso no STF e o ministro Nunes Marques também importante aí nesse caso, né? Na sessão da última quarta-feira, dia 17, os ministros só ouviram as manifestações de advogados admitidos no processo. O julgamento, com a apresentação dos votos, será feito em uma sessão futura, ainda sem data marcada. Traficante morre em confronto com a Rondesp Chapada, na zona rural de Ibicoara. Na última quarta-feira, dia 17, um indivíduo morreu após confronto armado com a polícia militar na região de Mundo Novo, zona rural de Ibicoara, na Chapada Diamantina. Segundo informações obtidas pelo site Achei Sudoeste, através da Operação Chapada Forte, as forças policiais, incluindo a Rondesp Chapada, a CPR Chapada, a 42ª Companhia Independente de Polícia Militar CIPM, a CIP-CHP, a 12ª Coordenadoria de Polícia do Interior Corpim e a FICO da Bahia identificaram o principal executor de uma facção criminosa nacional que vinha operando nos municípios de Andaraí, Itaité, Iramaia e Ibicoara. Durante as buscas, as equipes da Rondesp Chapada foram recebidas com disparos de arma de fogo, porém conseguiram neutralizar o criminoso. Ele foi prontamente socorrido para atendimento em Ibicoara, mas não resistiu. Foram apreendidos na ação uma pistola calibre 40, 52 munições de calibre 40 e 24 papelotes de cocaína. O indivíduo em questão tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e homicídio qualificado. Pois é, rapaz, que coisa, hein? Que coisa, meu amigo. É o tráfico de drogas no nosso país, né? É isso, né, gente? É isso. Com essa informação a gente fecha aqui a nossa sexta-feira de vídeos e também a nossa semana. E te agradecendo demais pelo carinho, pela sua companhia. Que Deus os abençoe, não só hoje, mas amanhã e sempre. Que vocês todos tenham um final de semana assim, super abençoado. Se cuidem e se cuidem. E se Deus quiser, na segunda-feira a gente volta a trazer vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista, tá bom? Então, beijão no seu coração, abraço pra vocês também, pra você que tá chegando, ou já chegou do trabalho, bom descanso pra você. Agora é só segunda-feira? Então vai ter sábado e domingo aí pra descansar e voltar com
né, com toda a energia na segunda-feira para o batente de novo, não é isso? Se Deus quiser, vai ser tudo isso aí e muito mais, e com muita saúde, com Deus no coração. E para você que está indo ou já está no trabalho, bom trabalho para você, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia, aliás, pela companhia de todo mundo que está por aqui com a gente no canal Cristiano Santos Radialista, tá bom? Então tá bom. Beijo no coração, abração pra vocês, bom final de semana, que Deus abençoe todo mundo, e se Deus quiser a gente volta segunda-feira com muita informação de esporte, de futebol e também de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Fiquem com Deus!